Olá, bem-vindos a mais um vídeo e mais uma resenha natalina. E hoje eu vou falar do livro 10 Dates Surpresa, que foi enviado na caixinha de dezembro do Turista Literário de 2019. Eu sei, demorou um pouquinho para eu trazer a resenha dele aqui. E apesar dele não ser uma história tão cheia de clichês natalinos como as últimas duas resenhas que eu trouxe, é um livrinho YA bem gostosinho que se passa nessa época de final de ano. Então eu achei legal trazer a resenha dele agora, perto do Natal. O foco dessa história não é o Natal, não é festas natalinas, então eu tô colocando aqui mesmo pela época e porque é um livro que a Turice mandou em dezembro e eu gostei. Então, nesse livro a gente vai acompanhar a Sophie, que é uma adolescente, que ela mora com os pais dela numa cidade algumas horas de distância da cidade dos avós, e a maior parte da família dela mora nessa cidade dos avós. E geralmente nos finais de ano a família toda se reúne, né, se encontra lá na casa dos avós, uma família com ascendência italiana, bem cheia, bem grande, bem animada, aquela coisa. Só que naquele ano em específico, a irmã mais velha da Sophie, né, que estava grávida, estava com algumas complicações de pré-eclâmpsia na gravidez, então os pais dela foram até a casa da irmã dela para poder passar a semana com ela e ajudar e ficar de olho, acompanhar a gravidez, né? Só que a Sophie não queria ter que ir junto e ficar na casa da irmã, junto do cunhado, dos pais do cunhado. Então ela conseguiu convencer os pais dela a deixarem ela passar os próximos dias na casa dos avós, já que todos iriam para lá mesmo no final do ano. Depois do Natal, né? Eu acho que é no penúltimo dia do ano é o aniversário da avó dela. Então os pais dela iriam para lá para se reunir no aniversário da avó, então ela já iria antes. Então ela ficaria com os avós desde alguns dias antes do Natal até o Ano Novo. Só que ela tinha um outro motivo para não ir com os pais dela, já que ela queria passar mais tempo com o namorado. Então a casa dos avós dela é numa cidade mais próxima da cidade dela, onde o namorado dela mora, do que a casa da irmã. Então ela estava toda animada, assim que os pais dela saíram, ela avisou para os avós que mais tarde estaria chegando lá, mas também mandou uma mensagem para o namorado falando: surpresa, não vou com os meus pais, vou ficar aqui na região, a gente vai poder se encontrar, né? Que ela dirige, né? Adolescente dos Estados Unidos dirige, ela tá com acho que 17 anos, já tem o carrinho dela, então dava pra fazer um bate-volta, uns encontrinhos assim. Só que aí o namorado dela demorou a responder, ela tava ficando, né, toda. Poxa, ele não vai ver a mensagem? Até que finalmente o namorado dela responde a mensagem e ele disse que ele estava numa festa, né? Porque tinha sido o último dia de aula antes das férias, né? E tinha um colega deles que estava dando uma festa na casa dele e o namorado dela estava lá. Então ela perguntou pra ele se ele queria se encontrar, se ele queria se encontrar na casa dela, estaria só os dois e ela, né, tava querendo intimidade, ou se ele preferia que ela fosse pra festa. E nisso ele disse que preferia que ela fosse pra festa. Ela ficou um pouco desapontada porque ela queria aproveitar um tempo sozinha com ele antes de ir pra casa dos avós, mas tudo bem. Na hora que ela estava chegando lá, encontrou uma amiga dela, uns conhecidos, uns amigos do namorado, e ela descobriu que ele estava num canto lá da festa. Quando ela foi atrás dele, ela ouviu ele conversando com um amigo dele, com um tom de voz bem decepcionado de que ela estava indo para a festa. Então, em vez de mostrar que ela estava lá, que ela tinha chegado, que estava ouvindo, ela ficou escondidinha, ouvindo o que ele quis dizer. E aí o amigo ficou confuso também, porque ele percebeu o tom de decepção na voz do namorado dela, quando ele informou que a namorada estava indo para a festa. E o amigo questionou e ele disse que ele não sabia se queria continuar com ela, que ele estava em dúvida se terminava ou não, e que ele estava animado com ela tendo que ir para casa da irmã nesse feriado, porque ele poderia passar um tempo sozinho sem ela para tentar entender o que ele sentia e se queria ou não ficar com ela. Só que ela ouviu, descobriu tudo, ficou muito chateada. Ele percebeu que ela ouviu, ela saiu correndo de lá. Ele tentou convencer ela, ela ficou muito chateada, muito decepcionada e falou: olha, você tá em dúvida? Então pronto, terminei. Resolvi por você, não vamos ficar mais juntos, tá tudo acabado entre nós. E foi embora para casa da avó dela. Ela chegou lá chorando, a avó dela acolheu ela e no dia seguinte na cozinha estava cheio de gente da família, porque eu acho que a avó dela tinha 8 filhos.
E desses 8, só 2 não moravam na mesma cidade. Todo mundo morava perto e acabava passando o tempo lá. E por ser de família grande, eu entendo isso. A gente sempre reúne na casa da avó, tipo, os filhos estão na casa da mãe e leva os netos. É o point, é onde todo mundo se encontra em qualquer horário, né, que eles querem. Então era de manhã, e por ser final de ano, perto dos feriados, assim, e pela Sophie estar lá, o povo estava se reunindo até um pouquinho mais para aproveitar esse tempo, né, em família. E já tava todo mundo sabendo do coração partido dela, do término. Porque a avó conta pra um, o telefone sem fio se espalha. Só que aí a história, né? Ela que terminou, apesar de ter sido porque ele tava em dúvida. Mas pra um já era ele que tinha dado fora nela, pra outros tinha uma outra menina envolvida na história, uma bagunça. E aí, pra tentar animá-la, a avó dela fez uma proposta. Que tal se a gente mantivesse você ocupada com outras situações pra você refletir, pra você se distrair? E ela contou quantos dias livres a Sophie teria disponíveis até o final do ano. Então, ela tirou os dias que seriam do Natal e deram 10 dias, porque acho que a Sophie chegou lá tipo dia 18, 19, por aí. Seriam 10 dias livres nos quais ela poderia ir a encontros surpresa, né? Encontros às cegas. E aí, todo mundo da família se animou, cada um iria apresentar para ela um rapaz e planejar o encontro, e a Sophie só teria que comparecer. Então eles fizeram tinha um quadro, né? Eles preencheram um quadro lá com esses quadros de recados assim, eles preencheram com as datas. E aí foi uma briga para todo mundo preencher, porque só tinham 10 dias. Então, a avó pegou o último dia do ano, o avô pegou o dia anterior, que era a festa de aniversário da avó. E a Sophie, ela tem 2 primos de idade muito próxima a ela. Ela tem alguns outros de idade próxima, mas tem o Charlie e a Olivia, que são, tipo, muito próximos a ela. Quando crianças, eles eram, assim, aquela gangue que andava juntos. Junto do vizinho, que é o Wes, que também tem a idade deles. Então, eram o quarteto fantástico. E nos últimos anos, ela tá se sentindo um pouco esquisita, um pouco afastada, distante deles, porque ela ia lá para as férias e eles estavam falando de coisas que aconteceu na escola, dos amigos e de coisas que ela não conhecia, porque ela é de outra cidade. Então ela sentia que ela não estava pertencendo mais ao grupo como antes, então ela estava até meio em dúvida de como é que ia ser a relação dela com eles nesse feriado que ela ia passar, né? Quase 2 semanas lá na casa da avó. Mas mesmo não estando tão coladinhos, tão próximos quanto antes, o Charlie e a Olivia estavam lá pra ela, estavam lá por ela e garantiram 2 vagas, né, 2 encontros lá pra pelo menos fazer com que ela não sofresse em 2 dos dias. Tem as primas que são as meninas malvadas, né, as primas gêmeas deles que eles não se dão muito bem com elas já aprontaram algumas e elas pegaram uma outra data e a mãe delas uma outra, então eles estavam com medo. E a Sophie não estava muito animada com a ideia, ela ainda estava com o coração partido bem recente. E sair com pessoas que ela nem conhece, encontros assim, não estava muito animada. E aí a avó dela deu a escolha, falou: "Não, você não é obrigada a participar se você não quiser, mas acho que seria uma boa alternativa para você se distrair, para você não ficar com isso na cabeça". E aí a Sophie pensou bem e decidiu aceitar com uma condição. A condição seria que ela teria, tipo, o direito de pular fora de um encontro. Então, se ela não quisesse, né, participar de algum encontro por algum motivo, ela poderia, a qualquer momento, pular fora, seja na véspera ou em cima da hora, ela não precisaria. E aí ela topou, né, a família preencheu o quadro, tudo certinho. E o primeiro encontro foi, se não me engano, com a prima dela, né, a Olivia escolheu um amigo do namorado. Então, foi 2 casaizinhos, né? A Olivia com o namorado dela, a Sophie com o amigo dele. E foi super divertido, né? A Olivia tava lá presente e tudo mais. E depois disso, a gente foi acompanhando os outros 9 encontros, né? Não vou revelar pra vocês como foi cada um, porque a graça desse livro é ver o que tava acontecendo, quem que arrumou, qual é a pessoa, né? O rapaz que esse membro da família arrumou pra ela ir no encontro. E qual foi a atividade programada para esse encontro, assim, porque nem todos foram bons. Só que o livro não é só sobre esses encontros, né? Apesar de chamar 10 dates surpresa, né, que são esses encontros às cegas, a história vai muito além. Eu acho até que é um livro mais sobre relações e família do que sobre romance. Apesar de ter toda essa questão dos encontros e namoros. Porque tem a relação dela com a irmã,
que apesar de estar em outra cidade lá na gravidez, elas trocam mensagens, tem esse carinho. E inclusive esse plano de fundo da irmã dela da gravidez de risco tem um papel na história, eu fiquei até investida nessa situação. Tem a relação dela com os primos, que ela sente que tem alguma coisa esquisita. Eram inseparáveis antes e agora ela sente que eles não se comunicam tão bem quanto antes, também mais um aspecto familiar. E além de tudo, ela lá na casa da avó, cercada de tios e primos, e todo mundo investido na vida amorosa dela, mas não pelo fato dela estar solteira eles quererem arrumar alguém pra ela, e sim pra tentar distraí-la, fazer com que ela se sinta bem e supere o término. Todo mundo se juntou pra se divertir um pouco também às custas dos encontros dela, mas principalmente pra ajudá-la a superar e seguir em frente, o que foi muito legal. E aí você vê toda aquela família investida na situação, nos encontros, todo mundo querendo descobrir quem é também, assim como o leitor tá querendo descobrir o que aconteceu, quem é, a família toda interessada nisso, até fazendo apostas sobre quanto tempo o encontro ia durar. Então eles faziam apostas e quem acertasse mais próximo do horário que ela encerrou o encontro ganhava. Então eles faziam as apostas com base na atividade, de achar que se ela ia gostar ou não, de quem programou o encontro pra tentar adivinhar se o rapaz seria compatível com ela ou não. E é muito engraçado isso também. Então eu achei isso muito bonitinho, sabe? Ela chegou lá com o coração partido, mas ela foi acolhida não só pela avó, não só pelos primos, mas por todo mundo. Cada um a sua maneira, alguns não de uma maneira tão legal. Mas a família se unindo para ajudar a Sophie nesse fim de ano a seguir em frente, a ver seu valor, né? E, inclusive aqui na quarta capa fala, né? Não sei se dá pra vocês verem, mas divertido e envolvente, 10 dates surpresa, uma história sobre crescimento, família e amizade. Eu acho que isso resumiu muito bem mesmo o livro. Os encontros são uma situação para ajudar a desenvolver tudo isso que a gente vê sobre amizade, sobre família e sobre a Sophie percebendo muitas coisas também, né? Ela acho que foi um feriado muito produtivo para ela, um final de ano cheio de frutos legais. Então isso, por hoje é só. Amanhã talvez eu consiga trazer outro vídeo, talvez não, porque hoje é a véspera do Natal. Estou gravando esse vídeo para tentar editar e postar hoje na véspera do Natal. Então eu tenho mais um livro que eu quero falar para vocês para trazer amanhã, que é o dia oficial do Natal. Mas eu ainda não gravei, então não sei se vai dar tempo, porque as festas, né, as comemorações já começam no dia de hoje. Espero que eu consiga. Então fiquem de olho, talvez apareça mais um vídeo natalino, espero que sim, talvez não, mas caso eu não apareça amanhã, Feliz Natal pra você, pra sua família, pros seus amigos e amores e todo mundo que você quer bem, pra todo mundo em geral, na verdade. Feliz Natal! Por hoje é só, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!